O senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Tem algo a dizer para a nação brasileira? Meu estimado cabo, eu tive muito prazer de conhecê-lo hoje e, pelo visto, o amigo também não me conhece. Eu não sei o que é isso, não fui fundador do Fórum de São Paulo e acho que está respondido. Sabem sim, sabem sim. Nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação. Pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo, o comunismo não vai ter vez. Muito bem, deixar muito claro isso. E deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China. Infelizmente, políticos da nossa nação estão dando à nossa nação. Mas aqui também não vai ter vez. Eles vão disputar o segundo e a terceira com a melhor economia do mundo, porque a nação brasileira, no nosso governo, vai ficar entre a primeira na economia mundial, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Olá, aqui é o Eliezer Brasil para mais um episódio das Pílulas de História aqui no História em Casa. E essa semana a gente vai trabalhar aqui uma das temáticas que ganhou as páginas das principais redes sociais nessa semana. A atriz Juliana Paes, ao se posicionar sobre aquilo que vem acontecendo no Brasil, ela diz não se sentir confortável com aquele que nos governa, mas tampouco que é o retorno dos delírios comunistas que nos assolaram no passado. Eu queria perguntar para vocês, que comunismo é esse? De onde vem essa definição de comunismo que vem sendo usualmente colocada nas redes sociais? É de que comunismo a Juliana Paes está falando? Ela não fala em nome dela, ela fala em nome de toda uma população que vem ultimamente ressuscitando esse conceito de comunismo por intermédio daquilo que receberam por meio das redes sociais. Mas será que é isso mesmo que representa o tão temido comunismo? Para a gente começar, é preciso ficar muito claro que o objetivo desse vídeo não é fazer uma defesa do regime comunista. Na verdade, o objetivo desse vídeo é levantar a problemática se, de fato, houve, ou melhor, há uma ameaça comunista no Brasil. Mas para isso, inevitavelmente, a gente tem que começar lá do começo, pensando o seguinte: será que você que vê esse vídeo realmente sabe o que é comunismo? Qual a diferença do comunismo para o socialismo? Será que esses regimes realmente estiveram próximos de abater a realidade brasileira? Todas essas questões são muito difíceis de se contemplar em um vídeo curto, de maneira que eu vou fazer essa explicação de uma forma bem direta, bem didática, tentando não me aprofundar tanto em questões teóricas e acadêmicas, de maneira que esse vídeo possa ser acessível e que você possa, portanto, compartilhar com aquela pessoa que vive temendo o fantasma do comunismo. Recente do Brasil, quase todos os movimentos que fizeram ou pretenderam fazer golpes de Estado utilizaram o fantasma do comunismo como justificativa para tal. Isso não é uma novidade exclusivamente brasileira. Fora daqui, outros governos, como por exemplo Benito Mussolini, pai do fascismo, também recorreu à ameaça socialista para conseguir reunir poderes e se tornar il duce da Itália, assim como seu mais notório discípulo, Adolf Hitler, na Alemanha, que também alegou a ameaça da Revolução Socialista iminente para angariar apoio da burguesia alemã e de setores conservadores daquele país para conseguir colocar adiante o seu projeto do nazismo. No caso da Alemanha, mais especificamente, o incêndio do Reichstag
foi atribuído ao Partido Comunista. Isso acabou culminando em um parlamento que aumenta os poderes de Adolf Hitler, possibilitando que ele se auto-intitule o Führer, o guia do povo alemão. E a consequência disso nós todos já sabemos o que foi. Aqui no Brasil, Vargas, em 1937, usa o fantasma do comunismo para estabelecer a sua ditadura do Estado Novo. É bem importante vincular que essa é uma das primeiras grandes fake news a que se tem notícia, muito antes desse nome existir, chamada Plano Cohen. O criador desse plano foi um militar membro da Ação Integralista Brasileira, um movimento de caráter fascistoide que bebia muito da água do fascismo italiano e que queria radicalizar a extrema-direita no Brasil. Não por acaso, esse mesmo capitão Olímpio Mourão Filho, anos depois, quando já era general de exército, foi quem liderou o golpe militar de 64, sendo pioneiro na derrubada do governo João Goulart, que, diga-se de passagem, foi derrubado pelos mesmos argumentos, a iminência de uma revolução socialista no Brasil. Mais recentemente, Collor utilizou na campanha de 89 a cancha de que estávamos às vésperas de nos tornar uma nova Cuba. Em 2002, quando Lula disparava nas pesquisas eleitorais, o PSDB recorreu a ela, Regina Duarte, para falar sobre o medo do Brasil se transformar em uma nação socialista. Mais uma vez, isso não ocorreu. E mais recentemente ainda, em 2018, o grande tema das eleições foi o combate ao comunismo. Ele volta, mas ele volta ainda mais deturpado. Além de usarem socialismo e comunismo como sinônimo, que como nós vamos ver logo mais, já é um equívoco teórico, em 2018 se alastrou um conceito de socialismo e de comunismo bem novo. Mas primeiro, antes da gente falar de que maneira essa nova extrema-direita vem utilizando o conceito de socialismo para ressuscitar esse fantasma, vamos primeiro, com calma, entender um pouco do que vem a ser o socialismo. E claro, o comunismo, quais são suas aproximações, quais são suas diferenças. No século XIX, quando o mundo passava pela segunda revolução industrial e a tecnologia tinha dado um passo adiante na mudança das relações de trabalho e de produção, e ao mesmo tempo não havia nenhum tipo de direito e regulamentação trabalhista, com longas jornadas de trabalho, ausência de salário mínimo ou qualquer coisa que garantisse ao trabalhador o mínimo necessário para a sua sobrevivência, dois teóricos alemães chamados Karl Marx e Friedrich Engels ressignificaram o conceito de socialismo. Desde a antiguidade existem teorias que falam e versam sobre a igualdade social. O próprio Platão, em A República, já tinha deixado seu idealismo de um Estado que cuidasse das pessoas expresso na sua obra. Ao longo da Idade Média, alguns freis beneditinos e franciscanos também falavam da necessidade de uma igualdade social. E na Idade Moderna, pensadores como Thomas More e Thomas Müntzer, que inclusive tinha uma vertente religiosa protestante, também falavam da necessidade da igualdade social. Mas é no fim da Idade Moderna, com o advento da Revolução Industrial e com o agravamento das relações de exploração do trabalho humano, que as ideias socialistas ganharam mais destaque. Marx e Engels não foram os primeiros a falar de socialismo, mas foram os que deram um caráter científico e filosófico ao socialismo. Por essa razão, chamamos de socialismo científico o socialismo que nasce a partir de Marx e Engels. E todo aquele que vem antes de Marx e Engels, nós denominamos de socialismo utópico. Marx estudou todas as fases da história humana e em todas elas ele separou por aquilo que chamou de modos de produção. De maneira que em todos os modos de produção, o asiático, o escravista, o feudal e o capitalista, existem desigualdades sociais de diferentes ordens. Marx vislumbrava um sistema onde não houvesse classes sociais e nem exploração do homem pelo homem. Para tal, ele defendia que a classe operária, ao tomar consciência da sua exploração, a consciência de classe,
deveria se organizar em partidos com finalidades revolucionárias, para que então eles tomassem o poder por meio de uma revolução, tomando assim o controle do Estado, o controle dos meios de produção. E o que são meios de produção? Fábricas, terras, bancos. Isso passaria ao controle da classe trabalhadora por meio da sua vanguarda partidária. O Estado controlando os meios de produção. A isso se chama de socialismo. O comunismo seria a etapa final da transformação. Depois de uma igualdade intermediada pelo Estado, o comunismo seria a fase onde sequer seria necessária a existência de Estado. Portanto, muito diferente do que as pessoas bradam por aí, o socialismo e o comunismo não são sinônimos, mas o socialismo é uma etapa na construção do comunismo. Todos os partidos comunistas que obtiveram sucesso na sua revolução armada, a exemplo Rússia, China, Cuba, Coreia, eles criaram ali sociedades socialistas, onde o Estado controla os meios de produção. O objetivo é que um dia se construa o comunismo. Esse um dia não tem um prazo. O objetivo é que o mundo inteiro caminhe junto para a etapa comunista. O comunismo não é nacionalista. Todos aqueles que tentaram construir o comunismo em um país só, tese essa defendida, por exemplo, por Stalin, falharam. O comunismo é internacionalista. Só existirá comunismo se ele existir na maioria do mundo. Então, o mundo junto caminha para o comunismo. Que o absurdo número 1, quando se fala da existência de um socialismo no Brasil, é acreditar que socialismo é uma forma de intervenção na economia ou algum tipo de política social para diminuir a desigualdade. O nome disso não é socialismo. Socialismo é quando não existe mais propriedade privada dos meios de produção, coisa que em nenhum momento da nossa história ocorreu no Brasil. Para ser chamado de socialismo, não pode haver nenhum controle dos meios de produção pelas mãos da propriedade privada. Todo meio de produção tem que estar nas mãos do Estado. Esse é o primeiro passo para se quebrar um pouco essa teoria de que já houve socialismo no Brasil. Não, nunca houve socialismo no Brasil, uma vez que a propriedade privada sempre foi garantida. Pagar impostos, ter algum tipo de regulamentação estatal, isso ocorre também em países capitalistas. Apenas na ideologia ultraliberal é possível viver em uma sociedade sem nenhum tipo de regulamentação do Estado. Portanto, socialismo não é burocracia estatal. Socialismo não é cobrança de impostos por parte do Estado. Isso também é característica de países capitalistas. Socialismo é quando o Estado detém os meios de produção. Agora, mais absurdo ainda é falar em comunismo, porque comunismo é uma etapa que na prática nunca foi desenvolvido, nem mesmo nos países nos quais os partidos comunistas governam, porque eles estão ali ainda na fase socialista, esperando as condições mundiais para construir o comunismo, se é que essas condições um dia podem existir. Então entendo que não se trata de defender ou não o regime socialista, se trata de entender que o regime socialista nunca existiu no Brasil. É muito importante que vocês entendam que na América Latina nós tivemos apenas duas sociedades que tiveram processos revolucionários, Cuba e Nicarágua. Nicarágua nem chegou a implementar o socialismo pleno, porque ainda havia ali meios de produção nas mãos de iniciativa privada. Enquanto que Cuba mantém até hoje um regime socialista e mesmo assim hoje em Cuba já existe alguma entrada de propriedade privada. O Chile, em 1970, elegeu uma opção socialista que não foi por via revolucionária, como eu acabei de dizer, foi por via eletiva com Salvador Allende, mas que antes de conseguir colocar em prática o seu processo de estatização dos meios de produção foi derrubado pela ditadura de Pinochet. Nem todo modelo de capitalismo é um capitalismo liberal, onde não existe intervenção do Estado na economia, onde não se pratica um estado de bem-estar social. Existem opções de capitalismo com intervenção do Estado na economia e com a prática de bem-estar social.
Por exemplo, no trabalhismo, foi muito desenvolvido no Brasil por Vargas, no seu segundo governo, e por João Goulart, antes também de ser derrubado pelo golpe de 64, você tinha uma filosofia trabalhista, onde o Estado agiria para garantir melhores condições e direitos para o trabalhador. Mais recentemente, com o PT, muito acusado de ser socialista e até em último delírio comunista, o que nós tivemos foi a implementação de uma social-democracia muito aos moldes do que fez a própria social-democracia europeia e muito aos moldes também do que fez o Estado Nacional estadunidense depois da Segunda Guerra Mundial com a aplicação do New Deal, do novo acordo influenciado pelas ideias de John Maynard Keynes. O grande problema é que lá fora, uma nova vertente do liberalismo encabeçada por um filósofo chamado Mises chama de socialismo toda e qualquer forma de intervenção do Estado no setor econômico, ainda que a propriedade privada seja mantida. Essas ideias vieram para o Brasil, ganharam muito força na internet, principalmente a partir das jornadas de junho de 2013, onde uma juventude abraçou esse ideal liberal, ultraliberal, por meio da internet. Somado a isso também ganhou muito força um filósofo dito conservador chamado Olavo de Carvalho. O Olavo, que cá entre nós nem tem formação universitária, ele associou socialismo e comunismo a pautas morais, como homossexualidade, perseguição à religião cristã e, pasmem, até a islamismo. Mas o senhor ainda acha que a KGB é atuante de maneira incisiva? O senhor não acha que existe um esquema, como o senhor mesmo diz, globalista, financiado por metacapitalistas, que inclui um tipo, que incidem num tipo de ideologia pseudo-humanista ou criptocomunista? Como é que atuam essas forças secretas que impõem esse tipo de mentira global em escala mundial? Eu já expliquei isso no meu debate com o professor Dugin, onde eu disse que existem 3 grandes esquemas globalistas. Primeiro você tem o esquema ocidental, que é o pessoal de Davos, né, todas essas fundações que eu tenho falado, George Soros, o pessoal da Microsoft, toda essa gente aí. Em segundo, você tem o esquema russo-chinês, que é do antigo Partido Comunista. E terceiro, você tem o esquema islâmico, que também, os 3 são mundiais. A relação entre eles é enormemente ambígua, porque às vezes eles se aliam, às vezes se combatem, às vezes falam bem, às vezes falam mal, mas é o globalismo em última análise. Repare que o que eles chamam de globalismo é um sistema sem sentido que ele próprio não consegue explicar a relação entre as 3 vias que ele colocou. E o pior, não apresenta nenhum documento, nenhuma fonte histórica. Isso é comum a todos aqueles que praticam o que nós chamamos de revisionismo negacionista. O próprio Mises tem um trecho no seu livro Liberalismo, no capítulo 1, que ele fala que o trato dos senhores com escravos era, na maior parte das vezes, um bom e sutil trato, que raramente havia excessos e torturas. Mais uma vez, não se apresenta nenhuma prova disso. Então, o revisionismo se aproveita da falta do conhecimento científico das pessoas para entregar uma narrativa que não tem sustentação nem teórica nem histórica. É a cloroquina das ciências humanas. Para convencer as pessoas, eles recorrem a um método de também negar todo conhecimento que fuja deste leque de negacionismo que eles praticam. Por exemplo, a imprensa oficial e principalmente as universidades também são taxadas como comunistas. E as obras do Olavo não são estudadas nas universidades pelo fato de que ele sequer, como vocês podem ver aqui, tem um currículo Lattes, não tem formação acadêmica, mas ele atribui ao não estudo das suas obras no meio acadêmico o fato de que há uma grande conspiração comunista nas universidades brasileiras. Na verdade, é porque a teoria dele não faz o menor sentido. É tão sem sentido que não consegue nem estar errado. Um dos mais destacados alunos do Olavo chegou a ser ministro, pasmem, da educação do atual governo. E repare qual é a narrativa que ele usa para definir os comunistas. Os comunistas estão no topo do país. Eles são o topo das organizações financeiras, eles são os donos dos jornais, eles são os donos das grandes empresas, eles são os donos dos monopólios. Ele coloca, veja, os comunistas como os detentores dos meios de produção. Como eu disse, para algo estar errado, precisa fazer algum sentido lógico. Esse é tão sem lógica que não consegue sequer
errar. Agora, não se assustem, que toda essa filosofia olavista é, na verdade, um plágio de cartilhas anticomunistas inspiradas no próprio nazismo alemão. Como, por exemplo, os nazistas utilizavam a associação entre judeus e comunistas e criaram uma grande teoria de conspiração na época que dizia que o judaísmo havia criado o comunismo para confiscar todas as riquezas mundiais e tomar essas riquezas para os próprios judeus. O objetivo era criar um inimigo comum a ser combatido. E esse inimigo comum na Alemanha era o judeu. O inimigo comum aqui no Brasil é o comunista. Mas por quê? Porque eles associam o PT a um partido comunista e não querem que o PT prossiga com o seu projeto de minimizar as distâncias sociais, o PT ou qualquer que seja outro partido do campo da esquerda. E para sustentar essa teoria, eles saíram com o tal marxismo cultural, que seria uma forma de domínio da cultura por parte daqueles que são comunistas e que visa mudar o comportamento das pessoas. Por alguma razão, sem o menor sentido lógico, esse marxismo cultural seria financiado por grandes empresários mundiais. É como se o Bill Gates estivesse interessado que o Otávio, filho do seu Zé, lá de Itaoca, parasse de frequentar a Igreja Maranata. A KGB foi a maior organização de qualquer tipo que já existiu no mundo. O orçamento da KGB é tão grande que o próprio Congresso soviético não sabia qual era o tamanho do orçamento da KGB. A KGB faz o que quer. Você vê, aqui no Brasil, até hoje o pessoal fala, os americanos interferiram no golpe de 64 e não dão o nome, um único agente da CIA lotado no Brasil na época. Veja, daí aparece o livro do Mauro Abranches, dando o nome de 3.000 agentes da KGB que estavam no governo. E até hoje todo mundo faz de conta que não tinha KGB nenhum. O poder desta coisa é descomunal. Por exemplo, a KGB dominou o cinema americano a partir dos anos 40, através da escola de roteiristas chefiada por John Howard Lawson, que ensinava aos caras como é que se faz. Não faça filme comunista, você faz um filme normal e tem uma mensagenzinha comunista no meio. Todo filme americano, desde a época, tem isso. Todo. Nesse tal marxismo cultural, eles fazem uma leitura muito rasa do Gramsci, que estudou o conceito de hegemonia, e da Escola de Frankfurt, que é um conjunto de pensadores que estudou a indústria de massas. E eles criam uma paranoia de que todos os aparelhos de cultura e educação são aparelhados pela esquerda com o intuito de difundir a ideologia socialista. Reparem aí que nesse vídeo, além do Olavo tratar a KGB como se ela ainda existisse, sendo que a Rússia já não é socialista desde 89, ele diz que o cinema americano tem uma mensagem subliminar lá no meio. Que, na verdade, nada impede que algum diretor de cinema tenha uma visão mais à esquerda da realidade, como, por exemplo, os diretores que fizeram V de Vingança, ou melhor, as diretoras. Ou diretores que têm uma mensagem fortemente liberal, como os que fizeram Em Busca da Felicidade. Simplesmente por quê, pessoal? Porque as pessoas têm opiniões diferentes e nada impede de existir um diretor de esquerda ou um diretor mais à direita. A questão é que essa nova extrema-direita não sabe conviver com a pluralidade de ideias. E eles objetivam, a médio e longo prazo, a eliminação do divergente. O que você sugere que o governo faria aí para combater esses partidos, esse grupo? Olha, agora eu não sugiro mais nada. E outra coisa, no início eu dei algumas sugestões e uma das primeiras que eu dei foi o seguinte: olha, senhor presidente, não brigue com entidades, né? Não brigue com instituições, brigue com indivíduos, pegue um por um. Você brigando com entidades, você une os inimigos em vez de separá-los. É uma coisa tão elementar, né? Você tem que pegar fulano. Não diga uma palavra contra, por exemplo, não diga a palavra contra a Rede Globo. Pegue um sujeito da Rede Globo, depois outro. É uma das primeiras vezes que eu disse. A mesma coisa que falar com um porco espinho, tá entendendo? Ninguém entendeu nada do que eu estava dizendo, né? Nunca estudaram o negócio, então estão combatendo fetiches, símbolos, né? Em vez de combater
forças reais. Esse é o problema. E pegar seria o quê, Olavo? Prender? Isso é apenas uma estratégia para que eles possam se colocar contra a qualquer tipo de reforma que objetive garantir direitos àquelas minorias que historicamente ou foram excluídas ou foram abandonadas pelo Estado. Para que eles, então, não se revelem como racistas, homofóbicos ou machistas, eles usam o argumento de que essas minorias fazem parte, na verdade, de um grande projeto conspiracionista global. Isso, na verdade, significa simplesmente não fazer nada por essas minorias e permanecer a situação social favorável àqueles que sempre estiveram no poder. Portanto, socialismo não é o que te contaram no WhatsApp. Esse socialismo do Olavo nada mais é que uma estratégia dessa nova extrema-direita para conseguir combater de maneira não democrática os seus opositores e, ao mesmo tempo, garantir para grupos que sempre usufruíram de privilégios a manutenção desses privilégios. Diminuição de direitos trabalhistas, não concessão de cotas raciais, não concessão de política de proteção às mulheres ou aos LGBTQI+. Só que para garantir o apoio de classes sociais mais baixas, eles tiraram a discussão do campo da classe social e colocaram a discussão no campo da moral. É como se o socialismo, para Olavo de Carvalho e sua turma, fosse uma grande deturpação dos valores morais do Ocidente. Com isso, mesmo o indivíduo que é de classes mais baixas tende a apoiar, porque ele se vê como vítima de um grande projeto conspiracionista global liderado por mega empresários, pela mídia e pela elite intelectual. Voilá, eles continuam no poder, protegem aqueles que eles querem proteger e fazem com que as pessoas vejam os inimigos imaginários como sendo inimigos reais, enquanto que os inimigos reais usam o Estado para garantir privilégios e não para acabar com as mamatas, como foi prometido. Socialismo de verdade significa a eliminação da propriedade privada, o fim da propriedade privada sobre os meios de produção. E o comunismo é um projeto que se vislumbra num futuro hipotético onde a maioria dos países do mundo sejam socialistas, coisa que na prática sequer nunca existiu. Portanto, socialismo é um grande devaneio narrativo que essa direita sempre ressuscita, reaquece e que dessa vez, por conta das redes sociais, deu a entender que estava novamente forte. Recomendo que, se puderem, leiam meu livro, onde eu explico tudo isso um pouco melhor. Leiam também outras obras que falam acerca de como a internet proporcionou essas bolhas de conhecimento paralelo, aquilo que a gente chama de pós-verdade. Não se deixem enganar. E quem quiser se aprofundar mais, fiquem atentos que nos próximos dias eu vou divulgar por meio do meu Instagram e daqui do História em Casa um seminário para a gente imergir e estudar juntos todas as teorias sociais existentes. Que tal? Vamos juntos sair do conhecimento superficial e atingir o conhecimento real. Vamos juntos, como diria nosso querido Platão, tentar sair dessa caverna que a rede social nos colocou. Forte abraço, estejam atentos, estejam fortes. Valeu!